Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo Pichora da Silveira. Seja bem-vindo de volta ao nosso projeto de comentários ao CPC. Este é o canal Resenha Forense. Por gentileza, curta o vídeo e também faça a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho, né, para você ver todas as notificações, tá? Bom, lembrando que aqui não temos um curso de direito processual, são apenas comentários práticos ao Código de Processo Civil. Eu sei que é muito chato eu ficar dando esse tipo de aviso, mas esse tipo de aviso é necessário, tá? Porque às vezes as pessoas aparecem por aqui achando que isso aqui é um curso e, obviamente, eu não consigo cobrir tudo em um comentário muito rápido, né? Numa leitura bastante didática do código. Bem, hoje a gente vai falar da distribuição e do registro, né? O título 4º. São os artigos 284, 285, 286, 287, que mais? 288 e 289 e 290 do CPC. Para hoje, eu vou me valer de comentários ao Código de Processo Civil feitos pelo professor Daniel Amorim Assumpção Neves, lá do estado de São Paulo. Na verdade, eu não vou me valer propriamente da obra CPC comentado que ele tem, né? Ele tem um CPC comentado no volume único. Aqui eu vou me valer de uma obra coletiva, tá? Um CPC comentado organizado por Angélica Rodalvin, Araquém de Assis, Eduardo Rodalvin e Jorge Salamão Leite, como coordenadores, né? Não por acaso, ou melhor, por coincidência, eu também componho aqui o grupo de autores, eu escrevi neste livro. Mas hoje eu vou pegar então o fragmento do Daniel, do professor Daniel, tá? Então é a referência global aqui da nossa aula. Não custa nada já deixar da nossa aula não, né? Do nosso comentário de hoje. Então, atenção. Comentários. Os comentários de hoje são inteiramente baseados em lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, tá? Mas eu não vou ficar citando depois, tá? Só que tudo que eu falar hoje vem de escrita do professor Daniel. É justo fazer referência, claro, senão é um plágio, né? Então eu estou aqui citando o professor Daniel, tá? Muito bem, então, meus amigos, olha só. Distribuição e registro são fatos jurídicos, né? Hoje estudados. Por falar em fato jurídico, confiram sempre o nosso site, né? www.resenhaforense.com. Você pode ser meu aluno comprando o curso completo de Direito Civil. Mas vejam, hoje a gente fala então da distribuição do registro. A gente começa com o artigo 284 do CPC. Para tentar deixar a leitura didática, eu vou tentar usar duas cores aqui, ó. 284. Todos os processos estão sujeitos a registro. Então, todo processo será registrado, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Então, olha só, meus amigos, todo processo é registrado, mas nem todo processo é distribuído. É seguro afirmar isso, né? Quando ele será distribuído? Quando houver mais de um juiz, certo? O registro. Então vejam aí, meus amigos, todos os processos estão sujeitos a registro e devem ser distribuídos onde houver mais de um juiz. Então é seguro afirmar que todo processo recebe registro, mas nem todo processo será distribuído. Tudo dependerá da localidade. Além disso, ó, já deixei aí no nosso caderno, né? O registro é um ato obrigatório, o registro é um ato simples. Além disso, o registro é realizado imediatamente após o protocolo da petição inicial. Correto? Outro assunto importante. O registro também é exigido nos tribunais. Ver artigo 929 do CPC, que a gente vai acabar estudando hoje. Hoje não, né? A gente vai acabar estudando aqui ao longo dos nossos vídeos, né? Então, vou até deixar mais claro aqui. Há registro nos recursos e, igualmente, nas ações de competência originária dos tribunais. Então, sempre há registro, tá? A rigor, se você olhar pelo 284, né, o recurso não é novo processo, mas ele recebe registro. Você pode pensar assim, tá? Na verdade, o recurso só prolonga a relação processual, tá? Então, assunto de teoria geral dos recursos que não cabe aprofundar aqui hoje. Agora eu quero fazer aqui, ó, importância prática do registro. Exemplos. Então, alguns exemplos que revelam a importância prática do registro. Vou dar alguns aqui, ó.
fins estatísticos, fins fiscais, né? Você calcula o valor da causa depois do registro, fins históricos, claro, fins administrativos. A rigor, o registro é um ato administrativo, na minha opinião. Fins publicitários, né? O registro atende à publicidade exigida pelo artigo 5º, ou melhor, vamos colocar assim, ó, pelos artigos 5º, inciso 40 e 93, inciso 9º, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Outro assunto importante aqui, ó, a gente já estudou, artigo 59 do CPC. O registro é importante para o 59 do CPC. O registro gera prevenção do juízo. A gente já falou disso, né? Certidões, né? Com registro você consegue extrair certidões, né? Por exemplo, importância nas fraudes, principalmente na fraude à execução, né? Então aí alguns exemplos da importância prática do registro, né? Que parece não, é um ato simples, mas é um ato relevante, né? De algum modo. Aqui eu gostaria de fazer ainda, meus amigos, uma observação. Observação, olha que interessante. Observação. Parte da doutrina, como Moniz de Aragão, defende que em foros com juízos com competências... Deixa eu trazer para cá. Espera aí que o WhatsApp está me incomodando. Então, voltando. Então, parte da doutrina, como Moniz de Aragão, defende que em foros com juízos com competências absolutas diferentes, ainda haverá a necessidade de distribuição de processos. Caso em que teremos distribuição dirigida, como diz o professor Daniel, né? Comentando o comentário do Moniz de Aragão, né? Distribuição dirigida, já que são competências absolutas, né? Tá? Então, parte da doutrina defende isso que eu estou mostrando para vocês do Moniz de Aragão, né? Uma distribuição dirigida. Mesmo que sejam só 2 juízes, né? Sendo os 2 de competência absoluta, você registra o processo e necessariamente distribui com uma distribuição dirigida. Muito bem, vamos ao artigo 285. Olha só o que ele fala no caput. A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade. Então, a distribuição pode ser eletrônica, tem que ser alternada, tem que ser aleatória e deve respeitar o princípio da legalidade. Aliás, aqui, rigorosa igualdade, tá? A ideia é evitar a escolha de juiz, afrontar juízo natural, etc, etc. E aí, aqui interessante, né? Ó, a lista de distribuição deverá ser publicada no Diário de Justiça. Aqui um comentário interessante, ó. Moniz de Aragão entende que a distribuição alternada e aleatória será aquela entre aspas simples. Então, processo 1 vai para o processo, ou melhor, vai para a vara 1. Processo 2, vara 3, ou melhor, vara 2. Processo 3, vara 1. E assim por diante, tá? Imagine então vocês 2 varas na comarca, né? Claro que aí teríamos distribuição, então você sempre registra, né?
E aí na hora de distribuir é assim, ó, foi um para vara 1, o outro vai para vara 2. Então seria alternado e, portanto, também a alternatividade respeitaria a aleatoriedade com esse simples mecanismo, certo? Só que se você olhar bem, isso não é aleatório. Quer dizer, é alternado, mas não é tão aleatório assim. É aleatório do ponto de vista da parte que não sabe como funciona lá como é o mecanismo interno da distribuição, né? Agora, se a parte entende esse mecanismo, para ela para de ser aleatório. Então ela vê que o colega protocolou, entrou na vara 1, ela sabe que o dela vai para a vara 2, por esse critério puro do Moniz de Aragão. Então, outra parcela da doutrina, né? Aí eu vou citar aqui o Fábio Gomes. Fábio Gomes, no entanto, defende que a aleatoriedade supõe também distribuição randômica do ponto de vista objetivo. Então, exemplo. Processo 1, vara 2. Processo 2, vara 2 de novo. Processo 3 do dia, vara 1. Processo 4, vara 2. E assim por diante, sempre aleatório e com alternância, né? Vejam, aí a parte não sabe direito, né? Quer dizer, ela não tem condições de saber se o processo vai cair na vara 1, 2, 3, 4, enfim, não importa, né? Então, aí é randômico de verdade, né? Então, além de ser alternado, você precisa combinar a alternatividade com a pura aleatoriedade, né? E é claro que esse mecanismo interno deve respeitar também o estoque de cada vara judiciária. Então, se cada vara tem de receber o mesmo número de processos, né, para equilibrar o estoque, claro, nenhum juiz vai trabalhar mais que o outro, teoricamente, a ideia é também que esse processo randômico acaba então equalizando os estoques das varas. Então toda vara vai receber o mesmo número de autos, né? O mesmo número de processos, né? Com a distribuição. Só que isso vai ser aleatório, né? Pode ter, sei lá, 100 processos no dia. Imaginem lá, 3 varas, né? Cai 40 em um, 30 em outro e mais 30 em outro, tá? Aí no outro dia, aquele que recebeu 40 recebe só 25. E assim vai, né? Aí você vai equilibrando e aí você respeita, de fato, a distribuição randômica, né? A gente pode ler, no lugar de alternada e aleatória, a palavra randômica. Eu acho que ela explica melhor a ideia do legislador. Eu concordo aqui com o Fábio Gomes, tá? Com todo respeito ao grande Moniz de Aragão, tá? Uma observação aqui da jurisprudência, ó. STJ. O STJ diz o seguinte: somente nulidade relativa no caso de distribuição. A somente nulidade relativa no caso de distribuição sem sorteio. No caso de distribuição sem sorteio para juízes abstratamente competentes para a demanda. Vejam aí vocês o recurso especial número 1136898 do Estado de Alagoas. Somente há nulidade relativa no caso de distribuição sem sorteio para juízes abstratamente competentes para demanda. Pondera Daniel Amorim Assumpção Neves que tal entendimento só será adequado se se constatar que, no caso, não houve fraude deliberada para a escolha do juiz. Porque aí é a afronta do princípio do juízo natural, né? Aí não dá. Realmente aí não tem condições, né? Muito bem, então, meus amigos, agora a gente fala do artigo 286. O caput fala: serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza. Então, distribui-se por dependência, causas de qualquer natureza,
Número 1. Quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Então, você distribui por competência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem por conexão ou continência, tá? Claro, com outra já ajuizada que é redundante, né? O legislador só está falando onde haverá a distribuição por dependência, o que me parece até algo lógico, né? Inciso segundo, quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido. E olha, o legislador, ele evita qualquer brecha, né? Ó. Porque ele diz assim, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Isso aqui a ideia disso aqui é evitar a afronta ao princípio do juiz natural, né? O sujeito distribui, cai no juiz da vara 1. Ele não gosta do juiz da vara 1. Aí ele desiste. O juiz profere sentença sem resolução do mérito. Ele pode propor nova demanda, como se sabe, né? Porque a coisa julgada aí será só formal, não é coisa julgada formal e material, né? Aí o distribuidor já fica sabendo, olha, ele já propôs uma ação assim, assado, né? Só que era A contra B. O que ele faz? Ele chama um colega que sabe que não tem legitimidade ativa, mas o objetivo dele não é dar procedência para o colega, é apenas tentar mudar a subjetividade da lide, né? Então ele coloca um litisconsórcio ativo, que não existia, e faz a mesmíssima ação. Simplesmente coloca alguém ali para figurar, para tentar dar uma maquiada. Não adianta, né? O código trata desse assunto. O mesmo acontece se ele alternar o polo passivo. Ele coloca lá um réu claramente sem legitimidade passiva. Não dá, né? Ainda assim, há distribuição por dependência. Então, a ideia aqui é sempre respeitar o princípio do juízo natural. Claro que isso supõe uma análise caso a caso, né? Enfim. E olha só, inciso terceiro. Quando houver ajuizamento de ações nos termos do 55, parágrafo 3º, ao juízo prevento. A nossa leitura não é preguiçosa. Eu coloquei o 55, parágrafo 3º aqui. Vocês sabem que eu tenho essa mania, né? O código citou um dispositivo, a gente vai atrás do dispositivo, né? Isso é uma leitura bem feita de lei seca. O estudante geralmente tem preguiça de fazer isso, aqui a gente não vai ter, né? Então eu vou pedir a paciência de vocês. Eu sei que a gente já estudou esse dispositivo, mas a gente precisa resgatá-lo aqui apenas para que a leitura seja completa, né? E ele fala, reputam-se conexas duas ou mais ações, então ele fala da conexão, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, a conexão quando entre ações houver em comum pedido e ou causa de pedir, né? Aí o parágrafo 3º lá do 55 fala, serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolações, ou melhor, risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo que não haja conexão, né? Isso aqui é uma novidade do código, acho até que eu falei disso quando eu falei do 55. Então, sempre que houver ajuizamento de ação, no plural, né, de ações, que já se enquadrem no 55, no caput e no parágrafo 3º, aí você distribui por dependência, tá? Aqui cabe uma observação, meus amigos, do STJ. Olha só, STJ. Sobre o inciso 1, que a gente acabou de ler, né? Aquele que fala, quando se relacionarem por conexão ou continência com outra já ajuizada. Sobre o inciso 1, decidiu-se, ainda na época do CPC de 73, mas o raciocínio é válido porque é o dispositivo similar, tá? Decidiu-se ainda na época do CPC de 73 que a reunião de ações conexas dependerá de juízo de conveniência no caso concreto. É dizer, ao juiz é possível inadmitir a sua prevenção e, com isso, frustrar a distribuição por dependência pretendida pelo autor. Vejam vocês aí, RESP número 1278217 de Minas Gerais. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. RESP, então 2 recursos especiais aí, né? Número 1226016 do Rio de Janeiro, tá? 2 recursos especiais.
vale a pena estudá-los aí se você quiser dar uma aprofundada, tá? Procura aí na internet. Bom, agora falta o parágrafo único do 286, né? Havendo intervenção de terceiro, reconvenção ou outra hipótese de ampliação objetiva do processo, o juiz, de ofício, mandará proceder à respectiva anotação pelo distribuidor. Bom, aqui só uma observação, né? Observação. Um aviso mais uma vez do professor Daniel Amorim Assumpção Neves. Observação. Tem um R a mais aqui. Observação. O parágrafo único é incompleto. Porque não só, diz o professor Daniel, porque não só a ampliação objetiva do processo exigirá anotação pelo distribuidor, mas também a ampliação ou modificação subjetiva. Olha o que ele fala. Assim, será exigida, ainda que não prevista expressamente no dispositivo legal, em comento, claro, ora comentado, ele fala, a anotação no distribuidor na hipótese de formação de litisconsórcio ulterior e na sucessão processual. Fenômenos que eu já estudei aqui com vocês, né? Não vou ficar explicando de novo. Então, como diz o professor Daniel, o parágrafo único que a gente leu aí, né, é incompleto, porque não só a ampliação objetiva do processo exigirá anotação pelo distribuidor, mas também a ampliação ou modificação subjetiva. Assim, será exigida, ainda que não prevista expressamente no dispositivo ora comentado, a anotação no distribuidor na hipótese de formação de litisconsórcio ulterior e também na sucessão processual, repito, fenômenos já estudados aqui no nosso CPC comentado, tá bom? Muito bem, então, meus amigos, avançando, a gente vai para o artigo 287, que diz, no caput, a petição inicial deve vir acompanhada de procuração. Então, a inicial deve vir acompanhada da procuração. A gente vê isso todo dia no fórum, né? Que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Então, os requisitos da inicial a gente vai estudar depois, mas a gente sabe que com a inicial sempre vem a procuração, e na procuração você encontra os endereços do advogado, os endereços eletrônicos e também os não eletrônicos. Aí o parágrafo único fala, dispensa-se a juntada da procuração em alguns casos, e são bem lógicos, né? Ó. Número 1. No caso previsto no artigo 104. Adivinha o que eu fiz? Coloquei o 104 aqui para a gente ler. Eu sei que a gente já estudou o 104, mas a gente tem que ler. Olha só o 104. O advogado não será admitido postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Então, claro que você vai dispensar a procuração nesses casos, né? Redundante. O parágrafo 1º do 104 diz assim, nessas hipóteses aí do caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração em 15 dias, prorrogável por igual período, por despacho do juiz. Então pode ser 15 mais 15. E o parágrafo 2º diz, o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo ao advogado por perdas e danos. Nem vou grifar isso aqui, a gente já comentou o 104, tá? Então é só a leitura mesmo. Certo? Inciso 2º. Se a parte estiver representada pela Defensoria Pública, vou destacar só a Defensoria, óbvio, né? Então a inicial vai lá, você não precisa da procuração do defensor, claro. Inciso 3. Se a representação decorrer diretamente de norma prevista na Constituição Federal ou em lei, sei lá, uma procuradoria de uma autarquia, né? Você não vai juntar a procuração, não faz sentido. Então aqui os incisos são até meio instintivos, né? Você consegue identificá-los sem ter que colocar na lei. Pense se no Ministério Público ajuizando uma demanda no cível, né? Você não vai juntar a procuração. O MP já tem a capacidade postulatória e outras capacidades definidas em lei, né? Muito bem, vamos ao 288. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, então o juiz corrigirá o erro ou compensará a falta de distribuição. Olha, aqui um comentário bem simples, né? Observação. A hipótese
é rara com o processo eletrônico. Eu nunca vi, tá? Eu nunca vi. Eu peguei uma fase aí de autos de papel, né? Autos físicos, mas depois da era eletrônica, realmente é um caso rarefeito. Nunca vi acontecendo. Mas, na época do papel, talvez fosse um dispositivo útil, né? Muito bem, artigo 289 agora. Olha só o que ele fala. A distribuição poderá ser fiscalizada pela parte, por seu procurador. Vamos colocar assim, ó, poderá ser fiscalizada por quem? Pela parte, pelo procurador da parte, pelo MP e pela Defensoria Pública. Então, você está protegendo. Então, vou colocar assim, ó. Protege-se assim a publicidade processual, que vem prevista no artigo 93, nono da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Outra coisa que eu achei interessante aqui, ó, STJ. As partes têm direito a acompanhar a distribuição. Claro, né? É a fiscalização da distribuição. Ainda que não... vou trocar. Mas não precisam ser intimadas para tal ato. Então, elas podem acompanhar a distribuição, mas o cartório distribuidor não tem a obrigação nem o dever de intimar a parte para tanto. Aliás, eu também nunca vi, assim, na era eletrônica, eu nunca vi as partes acompanhando, fiscalizando a distribuição, né? Talvez o MP tenha mais interesse, mas ainda assim de maneira um pouco mais distante. Não que a distância seja ruim, eu quero dizer o seguinte, de uma maneira muito mais objetiva, né? O que ele pode fazer? Ele pega dados estatísticos e faz uma análise, né? Ele vê se está equilibrada, ele tenta verificar se não há muito de uma parte só numa tal vara cível e assim vai, né? Essa é a ideia. Mas eu particularmente nunca vi alguém interessado em acompanhar de perto a distribuição. Mas quem quiser, dá uma olhada aí, eu falei do STJ, né? Recurso especial, número 1.065.397, tá? Muito bem. Artigo 290 agora. O último, né? Olha aí, chegamos no último. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa de seu advogado então, pera, deixa eu mudar o grifo. Será cancelada a distribuição do feito se a parte intimada na pessoa do advogado, então não é uma intimação pessoal, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 dias. Então vou colocar assim, ó, será cancelada a distribuição se a parte não pagar em 15 dias. Não pagar, obviamente, as custas processuais. Deixa eu ver se tem alguma coisa relevante na doutrina. Pera lá. Não, é só isso mesmo. Pessoal, lei seca, ó, não tem segredo, tá? A gente encerra então o comentário de hoje. No próximo vídeo a gente vai falar do valor da causa, tá certo? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.